Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Deixa Quebrar. Estamos eu aqui, Renato e Letícia, falando sobre mais um tema que toca nosso coração. Letícia, o que vamos deixar quebrar hoje? Hoje a gente vai falar sobre futuro do trabalho e as habilidades que são importantes, né? Lembrando que o futuro do trabalho, a gente chegou, né? Porque o Covid acabou aí acelerando várias coisas, como, por exemplo, o trabalho remoto, híbrido, enfim. E a gente quer trazer isso para apoiar as empresas a se prepararem para esse futuro próximo e também as pessoas aí, os funcionários, os trabalhadores aí, que vocês podem fazer, né, para se preparar para isso e garantir ali, né, o dinheirinho para pagar os boletos. Com certeza. Eu acho que esse assunto toca muito nossos corações, porque a gente ficou super inspirado por isso, por duas razões. Primeiro, porque é um tema que a gente sempre conversou. Muito antes da pandemia acontecer, a gente sempre tinha um ou outro assunto que a gente queria falar sobre isso. A gente sempre dava uma pesquisadinha aqui ali pra pensar nas coisas que a gente ia fazer quando a gente trabalhava junto. E acho que tem alguma. E também valida um pouco algumas das nossas crenças que a gente gostaria de trazer aqui. E a gente tava lendo muito semana passada, essa semana sobre isso. Eu acho que tem duas grandes referências que a gente usou pra organizar o nosso raciocínio, né? Que é a McKinsey e o World Economic Forum. E aí, eu acho que tem um primeiro passo, um primeiro tópico que a gente queria trazer, que é pensando no futuro do trabalho e como sobreviver a isso. Como a Lê falou, já chegou, como ela falou, que a pandemia acelerou muita coisa, né? Que a gente achava que era lá na frente. E a pandemia acabou acelerando, como a Lê disse. E uma das maiores conclusões que esse artigo da McKinsey trouxe, que é onde a gente quer expandir um pouco, é que o híbrido veio para ficar, né? Não existe mais valor, de acordo com o que eles perceberam nesse estudo que eles fizeram, que não existe mais valor no presencial, a não ser que seja um trabalho que precise presencial. Aí tem algumas carreiras que você precisa estar lá e faz parte do negócio, até inventar a tecnologia. Você não precisa estar lá, você vai precisar estar lá. E aí é Pessoal que isso. precisa trabalhar em fábrica, operador de máquina, né? Tem outras várias Exatamente. funções. Com o crescimento de e-commerce, tem toda a questão, né, de trabalho nos armazéns, né, para despachar e enviar os Exato. itens. Então, tem sim vários postos de trabalho que A vão área da continuar saúde também, né, Lê? presenciais. Os profissionais da saúde também. Então, um beijo para minha amiga Maiara de Paulínia, enfermeira maravilhosa. Um beijo, Então, Maiara. né? Que as pessoas, assim, alguém vai ter que cuidar, né? Da gente, Exato, da aumenta o salário galerinha da galera da doentinha. saúde, pessoal. Isso aí, Vamos isso aumentar o aí. Todo salário. mundo ficando doido, doente, então, né? Exato. Tem que ter alguém para cuidar ali. Exatamente. Então, assim, a gente vai continuar tendo esses postos de trabalho, né? Que vão ser presenciais, mas vários estudos mostram, né? Que essas atividades que são mais relacionadas à tecnologia ou mais intelectuais, elas vão continuar sendo feitas, né, de forma remota ou híbrida. Eu até vi um estudo de um professor de Stanford que ele falou, né, que 10%, né, do trabalho vai continuar remoto nos Estados Unidos, né? 10% da população dos Estados Unidos vai continuar trabalhando remotamente nos próximos anos, e 40% híbrido, né? Então, assim, a gente tem sim uma porcentagem relevante da força de trabalho que vai estar nesse setup. E eu acho que a gente, falando um pouco da indústria de tecnologia, acho que vai ser muito difícil convencer os engenheiros de software, pessoal de design, de gestão de produtos, aí completamente para o presencial, né? Que as pessoas já têm um costume de trabalhar remotamente. E aí, dado esse cenário, né, de que o híbrido remoto vieram para ficar, sei que vai ter empresas que vão adotar isso, né? Que vão ser trendsetters, que vão setar as tendências, e vão ter outras que vão acabar catando os caquinhos, se arrumando e arrumando aí as consequências ruins que tiveram. Mas a gente quer falar dessas empresas aí que vão inovar, que vão estar liderando das tendências e por aí vai, né? E aí, a gente até compartilha com vocês depois um artigo da McKinsey, mas o que eles trouxeram aqui? 5 pontos que são importantes, né, para você se sair bem nesse cenário do futuro do trabalho. E aí a gente vai falar de cada um deles, né? Então, acho que tem uma questão, começando pela habilidade dos executivos, né, em dar o foco
estratégico, conseguir passar isso para o time, né? E além de ter habilidade de empatia e de coaching, né? De ajudar a desenvolver esses funcionários. Então, as pessoas que vão se sair bem nesse mundo, elas vão ter essas habilidades. Hello, você, executivo, executiva, executive. Entendeu? Se quer mandar bem no futuro, quer ter empreguinho garantido, foca nisso. Capacidade Trate gente bem. estratégica, né? Trate as pessoas É. bem, tenha habilidade de passar a estratégia de forma clara para os seus funcionários, consiga desenvolver os seus funcionários. Então, tudo isso vai ser muito importante e continua sendo muito importante, né? Porque, na verdade, sempre foi. Porque acho que talvez a gente não tenha colocado uma lupa, colocado tão em foco como vai ser de agora em diante, né, Rê? E conta pra gente, Rê, que Com mais? certeza. Até porque, nesse estudo da McKinsey, eles falam muito sobre, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Porque é um sentimento que eu vivi muito na minha vida. Eles falam o seguinte, que geralmente, a maioria das vezes, salário, compensação, né? Compensation, enfim, não é o principal motivador dessas pessoas. Não é o motivador número um. Muita gente procura encontrar alguma forma de realização no trabalho, né? Fazer um trabalho que é interessante, fazer uma coisa que gosta, alinhado com um propósito, né? Eu sempre gosto de falar desse tópico com um pequeno parênteses, que é se você não tá pagando minimamente o que o mercado paga, ou cuidando do que a gente chama de fatores de higiene, que são um salário adequado para o lugar onde a pessoa mora, que você está contratando, e benefícios de base, tipo seguro-saúde, seguro de vida, VA, VR, por aí, que são bons, aí não adianta o que você não adianta o quão bonzinho você é. Você não vai conseguir convencer ninguém a nada, né? Então, tirando essa parte, já considerando que isso relativamente está resolvido, como a Lelê falou, estamos falando das empresas que estão levando isso para frente, tem um senso de propósito que é muito forte, né? É, e aí eu acho que tem um ponto interessante, que são duas coisas que já tem se conversado muito nos últimos anos, e que independentemente do que deu certo ou não, do que funcionou ou não funcionou, trabalhar focado em outcome, ou seja, em resultado, talvez a palavra o jeito é o que se tira do que você tá fazendo, para onde você tá priorizando, o que você. Focar no fim e não no meio, né, Rê? Exato, focar no fim e não no meio. A gente evoluiu de muitos anos para cá de um modelo de liderança que focava tanto no meio porque achava que o meio garantia o fim, né? E isso não é verdade, isso não é verdade, né? O meio que você acha que é ficar com a cabeça baixa trabalhando o tempo todo não necessariamente garante resultado, né? Então, garantir que você tá focando no fim. E aí, trabalhando em times pequenos que são entre várias funções multidisciplinares, esse tipo de coisa já foi comprovado por todas as coisas de ágil que tem um impacto muito forte, né? Para os lugares onde uma estrutura ágil funcionou, independentemente se você tem muita gente ou pouca gente, é um negócio que funciona. Tem uma questão mais humana, você consegue direcionar suas práticas de desenvolvimento de gente para desenvolvimento individual, para uma coisa muito mais interessante, onde você para de controlar as pessoas, que é uma coisa que eu pessoalmente falo muito no LinkedIn, nas redes sociais. A gente não pode criar uma experiência de desenvolvimento de gente, de talent management, focado em controle. Porque se você quer controlar tudo muito, o que eu quero dizer controle? Colocar rating para saber quem é o quê, tentar colocar um label em todas as pessoas para você saber exatamente onde as coisas estão acontecendo. E isso vai funcionar em detrimento das pessoas, porque no final do dia você vai ter um monte de gente infeliz tentando se encaixar numa caixinha e não conseguindo florescer como ser humano. E o seu trabalho é empoderar esses times, né? É empoderar esses times para que eles possam trabalhar, galera, porque a galera só quer trabalhar, entendeu? Trabalhar, fazer uma coisa interessante, fazer uma coisa que vai, putz, me mover, fazer uma coisa que eu vou achar legal de contar para as pessoas que eu fiz, entendeu? Eu acho que tem um valor muito saudável do trabalho não ser a sua identidade primária como ser humano, mas é muito legal você contar que você fez parte de um negócio que foi interessante, sabe assim? Desde um negócio que foi divertido até um negócio que trouxe uma mudança para a sustentabilidade do mundo, né? Então, esses pequenos times, eles vão ficando cada vez mais necessários e importantes, né? Acho que a gente conversa muito, né, Rê, quando a gente está falando de OKRs com os nossos clientes. Então, basicamente, vamos focar no que a gente quer atingir e não no como a gente vai chegar lá. Porque o como
eu acredito que a pessoa que está ali no dia a dia, ela vai saber a melhor forma, né? E hoje eu acho que a gente perde tempo controlando as vírgulas do como as pessoas estão fazendo e esquece o resultado que a gente quer atingir, Exato. né? E acontece assim em todos os níveis, gente, é muito comum. Então eu sempre falo, né? Qual é o problema que a gente quer resolver? Qual que é a nossa visão de pronto? Qual é a nossa visão de sucesso? Onde é que a gente quer chegar? Para mim, essa pergunta, que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa responder. Senão a gente acaba se perdendo no como e não entrega o que a gente queria entregar, né? E isso é interessante Exatamente. até nas conversas, né, Rê? As nossas conversas, eu lembro assim que o Rê vinha, eu sempre queria resolver os problemas, né? Aí o Rê vinha assim na época, ai, nós precisamos te contar uma coisa. Ah! Eu falei, não, eu vou fazer isso, isso, isso. Ele, não, eu só quero que você me ouça. O objetivo é esse. Eu Ah, aprendi tá isso. Eu bom. tenho esse problema também, tá, Leia? Eu reclamo de você, mas eu também tenho um pouco desse problema. E não vou mentir, não. Trabalhar com você me ajudou a perceber esse problema. Me ajudou a notar, porque quando a gente vê fora, a gente fala, ah, não, eu tô projetando. Estou me identificando através do que eu projetei. E é muito interessante porque eu aprendi uma pergunta super poderosa, que é assim, você precisa de apoio ou você precisa você precisa de ideias para resolver seu problema? Eu só preciso de apoio, tá ótimo. Então, você apoia, acolhe e tal. Não preciso de resolução de problemas. Não, então tá. Aí eu já sei. É, Quando eu preciso de ideia pra resolver, eu já sei quem procurar, entendeu? Porque às vezes é. eu tô no meio do raciocínio e a Letícia já vem com 3 respostas. E tá ótimo, as pessoas têm habilidades diferentes pra momentos diferentes. E tá tudo bem. Né? E aí, esse é um ótimo gancho pro próximo ponto, que fala justamente sobre habilidades e sobre reskilling, e upskilling pra quem já ouviu falar, do mundo de RH, do mundo, né, de Que é business, isso, Rê? Conta pra né? nós Que aí é o que esse inglês tá famoso complicado pra reskilling gente. e upskilling, que é basicamente, reskilling é a tradução bem ao pé da letra é tipo reabilidades, ou sei lá, que é basicamente você ensinar novas habilidades para as pessoas, ou mudar a caixa de ferramentas ou a caixa de habilidades que a pessoa tem para novas habilidades. Usar as habilidades que essa pessoa já aprendeu em outros lugares. E aí o futuro de trabalho fala muito sobre reskilling, essa mudança de habilidades, do ponto de vista de alguns trabalhos que deixam de existir, né, e outros trabalhos que passam a existir. Porque essa pesquisa falou muito, porque ela analisou vários mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, que eu me lembro, eu sei que analisaram mais, mas esses são alguns que eu lembro. Eles perceberam que, assim, tem muitos trabalhos que vão começar a cair em desuso, porque já tem muita coisa automatizada, então tecnologia cada vez mais ocupando espaço no mercado. E aí você começa beleza, essas pessoas não são descartáveis. Elas têm habilidades super importantes. Então, como você pega essas habilidades e você transfere essas habilidades para outros lugares, que são utilizáveis, e como é que você garante que você está desenvolvendo essas pessoas também, para que elas possam encontrar outras habilidades acessórias a essas que elas já têm para poder fazer um trabalho novo, né? Talvez umas pessoas que trabalham ali no supermercado que está sendo automatizado, que a habilidade de apoio ou de suporte ao cliente que essa pessoa pode ter, né? E a gente vai tocar nisso no futuro. Tem uma necessidade muito gigantesca de um apoio especializado ao cliente, de um skill, uma habilidade de apoio especializado ao cliente que está crescendo em necessidade, né? E aí, como é que. Ô Rê, Diga. e tem uma coisa também que eu tava vendo que eu achei super interessante, por exemplo, as pessoas que operam máquinas no campo, né? Uhum. A gente pode capacitar para aprender a pilotar drone, que os Exato. drones podem fazer, né, toda a parte de distribuição, assim, de tratamento ali das plantas, observação como é que estão as coisas. Então, eu acho Uhum. também bem interessante. Tem várias coisas que a gente já pode ir aprendendo. E acho que aqui uma das coisas-chave é a questão de digitalização, de inclusão Exato. digital, né? Então, de aprender a mexer no computador, com essas coisinhas Exato. celulares, essas coisas todas, sabe? Exato, eu concordo 200% com você. Sempre tem as dores do crescimento, né? Porque a coisa mais engraçada é quando você vê uma pessoa que nunca usou um computador usando Facebook pela primeira vez. É sempre uma experiência divertida, mas com o tempo as pessoas vão se adaptando. Mas brincadeiras à parte, quando a gente fala de upskilling é up pra cima, skilling, né? Habilitar, treinar, fala sobre você pegar os skills, essas habilidades muito principais e necessárias e entuchar a goela abaixo de todo mundo. No bom português. Ensinar todo mundo, porque são habilidades para garantir a sobrevivência, entre aspas, das pessoas no futuro do trabalho, né? E o que se fala muito que são. E aí, essas empresas que a gente comentou, né? Que estão trazendo isso, já fazem isso. Eu e a Lele, a gente já trabalhou no ambiente que já fazia isso quando a gente chegou. E a gente conseguiu ajudar a criar maneiras de fazer isso de um jeito mais legal. O que foi coisas que eu adorei fazer na minha vida. Que é quando você tem
essa facilidade de mexer os skills das pessoas, você consegue ter um pool de talentos dentro da sua empresa para você mover para todos os lados. O que é muito legal, porque você consegue dar uma carreira nova, uma perspectiva para pessoas que, se você pensar no mercado mais tradicional, nunca conseguiriam, né? Então tem um impacto em diversidade muito grande, que é reforçado por essa pesquisa, do quanto você tem sim um impacto maior e você ganha mais dinheiro no bom e claro português, você tendo mais diversidade em todos os níveis e cantos da empresa, né? Então é muito importante que você tenha que a sua. E por isso que a gente falou do outro ponto, da sua experiência de desenvolvimento de talentos, tem que ser algo, né, para você é, habilitar as pessoas a trabalharem. Porque quando você ajuda as pessoas a focarem nesses caminhos mais individualizados de habilidades, é muito mais fácil de você conseguir movimentar dentro, entendeu? E aí você para de fazer tanto layoff. Não se por qualquer razão você automatizou ou algum trabalho, entre aspas, deixou de existir, né? Porque no final do dia, as empresas também têm uma responsabilidade social com as comunidades que fazem parte. Você tem uma responsabilidade social, né? Assim como empresas deram muito emprego para, sei lá, áreas do Brasil que foram absolutamente, que entraram com fábricas, que geraram emprego para toda uma região e desenvolveram algumas regiões para ser regiões super importantes de business e tal. E pessoas agora, várias pessoas morando nessas regiões e não só São Paulo, Rio, né? O que é ótimo, você também tem essa responsabilidade como organização. E a McKinsey só reforça que você precisa fazer isso, você precisa fazer isso rápido. Porque isso precisa ser rápido. E é por isso que você precisa investir nisso desde já. Então, treinamentos formais, tipo, das pessoas poderem fazer algum tipo de apprenticeship, ser aprendiz de alguém, de mentoria, né? Como fazer esses programas para focado em habilidades e menos em títulos quadradinhos, né? Eu sempre gostei muito de falar nos meus anos em L&D, Talent Management, eu sempre achei muito mais legal quando a gente falava das habilidades das pessoas e muito menos a sua posição é A, você quer ir para a posição B, agora a gente vai fazer esse movimento que parece que você arrasta o ser humano. Você vê o ser humano como um grupo de habilidades que dá para você usar em lugares diferentes, né? Aliás, assim, quando o Rei e eu, a gente trabalha com desenho organizacional com as empresas, a gente adota muito essa questão das habilidades. Então, quais são as habilidades que a gente precisa em cada cadeira? Menos das pessoas e mais das habilidades. E eu acho que isso só vai crescer no futuro. E aí, eu acho que tem um outro ponto também que eu gostaria de reforçar aqui, Rê, essa questão de você investir no desenvolvimento das suas pessoas. Eu acho que ela faz muito sentido do ponto de vista financeiro, crescimento do negócio para as empresas. Por quê? Normalmente a gente demite as pessoas que não têm a questão comportamental ou fit com a cultura, né? Então, se a gente já tem aquelas pessoas que se dão super bem na empresa, a gente consegue, né, prepará-las para estar mais tempo na empresa, fazer outros tipos de tarefas, serem promovidas. E tem um outro ponto, então a gente deixa de ter que ficar contrata e demite, contrata e demite, contrata e demite, né? Que é difícil para a empresa, assim, vai dinheiro, drena energia de todo mundo, né? E tem Posso um fazer outro um adendo ponto, aqui? claro. Vou convidar você que está ouvindo para procurar. Já tem muita pesquisa, só procura assim rapidamente, ou no LinkedIn, talvez no Google, o custo médio quando entre você investir numa pessoa internamente com um salário maior com desenvolvimento versus essa pessoa sair e você tem que contratar uma pessoa nova. O custo que você perde por essa pessoa não estar lá, para outras pessoas estarem trabalhando mais, isso impacta o engajamento dessas pessoas, você começa a perder tração naquelas atividades, você gasta uma grana, então tem pesquisas que mostram quanto isso custa em média para uma empresa. Então dá uma olhada, assim, acho que só expandindo nesse ponto da Lelê muito rapidamente, é super importante o investimento interno. Contratar gente fora é super importante, mas investimento interno é assim, vai te custar menos no futuro. E vai dar menos dor de cabeça também, né? E um outro ponto que eu acho, assim, é a proposta de valor para o funcionário, né? Que a gente fala Employee Value Proposition. Então, as pessoas gostam muito de aprender, no geral, assim, né? Ainda mais as pessoas dessas novas gerações. E isso faz com que as pessoas acabem tendo uma motivação maior de estar ali, entregar mais, né? E você acaba retendo mais os seus talentos, né? Que as pessoas querem aprender.
E até brinco aqui, né? Eu falo, nossa, até eu tenho vontade de trabalhar na McKinsey só para aprender tudo, que é tanta coisa legal, tanto treinamento, é tanto frameworkzinho, umas coisas assim legais, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso. E eu tava lembrando, até quando eu trabalhei, né, no Google, há já, mais de 10 anos atrás, tinha um programa que a gente podia se dedicar, sei lá, 10% do tempo para um projeto em outra área. E eu trabalhei num projeto de marketing, que foi super legal. Então, eu trabalhava com marca empregadora na época, né? E fui trabalhar num projeto de marketing. Além de eu ter conhecido gente, aprendi coisas, assim. Cara, me ajudou muito na minha área, né? Então, eu acho que tem formas, assim, mais criativas da gente pensar em reskilling, upskilling, né, do time. Concordo 200% com você, Lê. E esse é um ótimo exemplo. É um excelente exemplo. Esse eu lembro que quando. Lembro que eu tentei algumas vezes entrar na Google, nunca deu certo. Mas enfim, não, mas o ponto esse era um dos pontos que eu achava interessante, assim, quando a gente pensa desse ponto de vista, é um exemplo, é um excelente exemplo, assim, você dá um pouquinho do tempo pra pessoa poder fazer um negócio que ela quer, ela aprender uma coisa contra a área. Isso é muito legal, assim, quando a gente trabalhava junto em uma empresa, eu lembro que a gente fazia umas mudanças de cadeiras de tempos em tempos. A gente oferecia para as pessoas, né? Porque a gente precisava de gente que tinha habilidades boas nas prioridades da empresa. Eu adorava fazer isso, porque para mim era tipo assim, era o talent management, na minha opinião, assim, o melhor que se tinha. Só que assim, o processo a gente vai melhorando, né? Tomar decisão já melhorando, mas as crenças que a gente tinha estavam muito assim alinhadas com essa ideia desse talent management, dessa gestão de talento super, super avançada. Então hoje pessoas que são heads de áreas que nunca trabalharam na vida em outras empresas, sabe? Então isso é uma coisa que eu fico muito orgulhoso. Cara, que legal, acho que uma coisa que a gente construiu que segue essa ideia levou uma pessoa para mudar de carreira, que é uma coisa super interessante. Tem um estudo que há muito tempo atrás eu vi, eu não lembro de onde é, mas que fala que em média o ser humano muda de carreira 3 vezes na vida, né? Talvez a gente mude mais, mas o ser humano acaba mudando de carreira pelo menos 3 vezes na vida. E eu acho isso super Nossa, eu já interessante. mudei 3 vezes já. Eu, Olha eu que tô, eu tô interessante. na segunda vez de mudança de carreira. Mas eu acho que tem um outro ponto, Lê, que é super interessante a gente comentar também. E aí, que fala justamente sobre colaboração e modelo operacional. E aí, eu pessoalmente gosto muito desse tópico, porque conversando muito com o mercado aqui no Reino Unido, é, um dos principais problemas que as empresas estão preocupadas agora, e que às vezes tem caído bastante pro pessoal de L&D para resolver, que eu achei super interessante, mas Que também é além de, Learning and Renato? Development, a galera do treinamento. Treinamento e É, desenvolvimento, isso treinamento e aí. desenvolvimento, a galera do treinamento. E tem caído para essas áreas, e também, enfim, para os times de people em geral, de pessoas que têm uma necessidade muito grande de encontrar modelos operacionais que funcionam nesse mundo híbrido. E agora? O que eu faço? Porque a grande maioria das vagas aqui que eu vejo oferecem híbrido, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez por mês, depende muito da empresa. Mas tem, tipo, a grande maioria oferece híbrido, a grandíssima minoria oferece. Eu diria pra você, assim, se eu tiver que dividir em porcentagem, não é exata, mas assim, 90% híbrido, 7% presencial, 3% 100% remoto, sabe? Assim, eu diria que tá mais ou menos assim, né? Porque infelizmente o britânico, por alguma razão, ainda tem a cabecinha meio antiga pra algumas coisas. Mas enfim, né? Isso é outro problema, outra formiga. Mas quando a gente fala de jeito de colaborar, que obviamente o híbrido sempre vai entrar em contato, entrar em cena, tem uma questão muito importante sobre qual que é quais são os modelos de colaboração. Porque o seu modelo operacional diz como as pessoas vão colaborar. As pessoas vão para o escritório. Quando que elas vão para o escritório? Quais são os canais de comunicação? Onde que as pessoas vão para comunicar cada coisa? Ô, Rê, conta qual que é a definição de modelo operacional, até para a gente contar para as pessoas. Mulher, eu não sei. Na minha cabeça, o modelo operacional é tipo assim, como uma empresa funciona. O que eu entendo de modelo operacional, né? O Windows da empresa. É tipo, como que a empresa se organiza, quais são as reuniões que a empresa tem que, tipo, passam estratégia, onde que as pessoas comunicam o quê, em que lugar eu vou para falar sobre inovação, o quão aberta ou fechada é a comunicação, o quão transparente ou não transparente não é. Como que eu passo de cima para baixo, de baixo para cima, definição de estratégia, Sim. metas. Então, para mim, É, é eu, assim que eu entendo, mas eu sempre acho melhor que, que eu por isso. exemplo, os OKRs, eles fazem parte de um modelo operacional que a gente já trabalhou, né? É.
Então, de trabalhar por trimestre, Uhum. de ter as promessas de segunda, da gente ter os rituais de comunicação, de ter todo, acho que, o código de cultura Exato. da empresa, né? Eu acho que é bem, bem por isso, mas desculpa aí te Não, interromper. imagina, interrompa quantas vezes for necessário. É, e aí, o que eu acho legal, esse estudo da McKinsey, ele puxa desse modelo operacional, ele fala muito sobre como que você dá novas maneiras sem custo e bastante flexíveis para a colaboração, né? Das pessoas. E aí, ela faz uma grande chamada que para mim faz todo sentido, que é um. E a palavra-chave para mim é intencionalidade. Você tem que, de maneira intencional, pensar na experiência de colaboração que você quer que as pessoas tenham. Baseado em quê? Lembre-se sempre do que falamos no ponto número 2. Outcome-based. Qual que é o fim, né? Eu quero que as pessoas tenham espaço. Aí o exemplo o exemplo que o estudo dá era, tipo, as pessoas precisam de algum lugar confidencial, que seja um canal no Slack. Confidencial para poderem falar do que elas quiserem falar ali no cantinho delas, ou, sabe assim, elas precisam de um WeWork, tudo bem que não é zero custo, sabe? Elas precisam de alguma ferramenta que você dá, sabe? É esse tipo de pergunta, assim, né? Onde que as pessoas vão colaborar, sabe? Elas vão ter Eu uma gostava sala. acho que uns exemplos legais é tipo o Lunch and Learn que a gente tinha, né? Almoce e aprenda, né? Exato. Exato, eu gostei, era bem legal. Eu lembro que eu fiz desde um treinamento. Eu nunca esqueço um dia que pediram para eu fazer um treinamento sobre como melhor utilizar os seus one-on-ones. Foi muito interessante esse treinamento. Tipo, melhores práticas de one-on-one. E eu, tipo, como assim melhores práticas de one-on-one? Mas assim, eu tava falando com um monte de gente de engenharia. E na minha cabeça, de psicólogo que trabalhava em RH, né, eu tava nos meus primeiros 6 meses com esse time, né, 100%. E aí a ficha caiu. É um time que foi educado na base da regra, então é mais fácil eu ensinar a regra, e aí a galera constrói em cima da regra, né, o que faz todo sentido. Mas é sobre basicamente combinados de trabalho, né? Onde você fala o quê, onde você pode falar, onde você não pode falar, como vão ser essas interações, o que a gente sugere como organização, o que a gente reconhece como interação. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa há pouquinho tempo, e nessa empresa eles tinham tipo um negócio do cafezinho. Com todo mundo que você entrava, você tinha que ter 2 cafezinhos com pessoas X, né? Você tinha no onboard, no final das primeiras semanas, você tinha lá umas 2 pessoas que você conversava no seu último dia. E depois, era a cada 6 semanas, eu acho. Você, tipo, tinha um botzinho no Slack que fazia isso pra gente. Né? Ele te jogava com. Todo mundo que se inscrevia nesse bot, ele te jogava com 2 pessoas X e botava na agenda. Você escolhia lá quando podia e botava na agenda das 2 pessoas. E a ideia era você bater papo, né? Porque essa empresa tinha um foco muito grande em pessoas e também achava que tinha um valor gigantesco nas pessoas se conectarem em lugares diferentes. Então, é uma maneira de gerar interação, é uma maneira de gerar comunicação, é uma maneira de você criar que a comunicação, a importância da comunicação e de conversar com gente e se conectar com pessoas era uma prioridade para a organização para que as pessoas se sintam bem recebidas sempre, por exemplo, né? Outra coisa que esse estudo menciona, dá alguns exemplos também, às vezes tem coisas que, tipo, sei lá, brainstorming, pensar, toró de ideias é melhor ao vivo, às vezes, né? É melhor fazer ao vivo. Então, talvez uma das normas seja assim, brainstorming, sei lá, se você puder, vai para o escritório, sabe? Às vezes é melhor. E aí, outra coisa que esse estudo fala também é que, às vezes, feedback, essas conversas ou conversas mais difíceis, costumam ter um resultado mais ótimo quando você tem essa conversa ao vivo. Mas vamos sempre lembrar que isso talvez funcione para a maioria, mas não para todo mundo. Porque a gente tem que lembrar também, do ponto de vista de diversidade, as pessoas que não têm a flexibilidade para ir para um escritório, né? E também as pessoas que, por exemplo, são neurodivergentes e conversas ao vivo não têm um impacto positivo, né? Por uma questão de como essa pessoa talvez ela tá em algum nível de espectro e a comunicação dessa pessoa é mais escrita e por aí vai. Então, assim, para a maioria funciona, mas sempre lembre-se de diversidade. Pessoas são diferentes, você tem grupos que talvez não sejam essa maioria, mas que você vai ter que otimizar também em alguns momentos essa experiência para essas pessoas, né? E aí é por isso que eu volto muito rapidamente para falar. Lembra quando eu falei no último episódio sobre o seu time de diversidade, que tá aí para olhar os seus processos, suas coisas e dar um tom de diversidade maior? Esse é um exemplo. Você sabe que talvez feedback, você vai sugerir pra galera, se vocês puderem se encontrar melhor. Mas vamos sempre lembrar que talvez vai ter gente que não vai conseguir, né? Que não vai ter essa habilidade. E
como que você ajuda as pessoas a fazerem esse feedback de um jeito positivo, talvez sem ter esse espaço ótimo. E aí o último ponto, a Lê já acabou trazendo isso um pouco mais cedo, e eu só reforço da importância da gente se adaptar com tecnologia, né? Porque acho que tudo que a gente foi falando, várias vezes a gente falou de tecnologia, automatização, um negócio que já estão trazendo aqui, que já estão trazendo ali, né? A gente deu o exemplo do supermercado, que já tem vários supermercados que são, assim, autoatendimento. Eu, por exemplo, tenho alguns supermercados perto da minha casa que são só autoatendimento, né? Que são pequenininhos, mas é só autoatendimento. Tem gente lá te ajudando se der algum chabu, mas é basicamente autoatendimento, né? Então, assim, a tecnologia não vai embora e vai continuar ficando. E é isso aí. E aí, assim, eu acho que é importante a gente aprender, é importante todo mundo aprender. Tem tecnologias que eu me perco, né? E que eu sei que eu vou precisar melhorar e aprender e tal, mas como eu sou meio nerdão e tal, não sei o que, eu sempre gostei de computador, videogames e tudo mais, então eu acabo me ajustando com certa facilidade. E aí, por isso, eu digo o seguinte, que não existe nada pior do que você explicar para uma pessoa que ganha 10 vezes o seu salário como fazer um filtro numa planilha. Ou o que é um PDF, né? Ou como fazer um documento virar um PDF. Então, assim, não existe nada pior que isso. Então, talvez esse é o meu pedido para você, por favor, aprender. Porque é isso, assim, é uma questão de sobrevivência. E eu não gosto muito da palavra sobrevivência, mas é uma questão de sobrevivência, assim. A gente já falou vários podcasts antes, assim, do quanto você precisa se adaptar, você precisa ser flexível, se adaptar. E é assim, todas as gerações. Você precisa se adaptar. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Vai ficar pra trás. Até pra você saber se comunicar com gerações mais jovens, por exemplo. Pra eu saber comunicar com gerações mais jovens também. Saber o que tá acontecendo. Jovens. Né? E me virar, né? Pra poder me virar. Mas é isso. Adaptem-se e saibam usar mais tecnologia. Assim. Eu acho que até poderia ter uma profissão de inclusão digital para pessoas mais velhas, É assim. uma ótima ideia. Acho que já, se eu não me engano, tem algumas pessoas que trabalham com isso, assim. Mas, assim, mas por uma questão mais. Acho que é uma ótima ideia, galera. Quem quiser pegar aí o business e acreditar a Né? gente, botar a gente de shareholder, chama aí. Então, e eu vejo isso pela minha família, né? Então foi interessante. O meu pai, ele trabalha numa empresa alemã, né? E ele precisava fazer uma reunião. E ele tava super nervoso com eu me conectar, tal, não sei o quê. Eu falei, pai, deixa eu ver. Aí eu peguei o celular dele, baixei o Zoom, que eu vi que era Zoom. Aí eu emprestei o meu fone pra ele, ele tava todo preocupado, assim, coloquei um suporte pro celular. E aí começou a reunião, eu vi que ele tava no mudo e sem a imagem. Aí eu peguei rapidinho e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa, meu pai, né, ele trabalha assim, ele é uma pessoa da faixa de 60 e poucos anos, mas ele não trabalha em tech, né? Então eu achei interessante, porque eu falei, pai, eu precisava ficar pouco com você para te ensinar essas coisas, para ele até ter uma qualidade de vida melhor no trabalho ali. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, a Letícia tá com um fundo diferente, porque nós tivemos algumas questões, infelizmente, de internet e tecnologia que não nos ajudaram, né? Mas tá tudo bem. Graças ao mágico poder da edição, né? Para quem tá vendo, né? Para quem não está vendo, a Letícia mudou o de cenário, né? Agora ela tá no quarto do filho dela. Mas vamos continuar então, Lê. Eu acho que a gente queria falar também um pouco sobre o estudo da World Economic Forum, que fala bastante sobre as habilidades. E eu acho que é uma coisa que te tocou bastante. Eu acho que seria legal você contar um pouquinho disso. Claro. Então, essa última edição do World Economic Forum, eles soltaram, né, quais são as top skills para esse ano, né, as principais habilidades, né, para esse ano de 2023 e as que estão subindo aí, que vão ser mais importantes aí no futuro. E aí, o que eu achei de interessante aqui, né? Então, essa questão de inclusão digital, eles chamam de habilidade tecnológica, ela continua entre as primeiras, né? Então, ela é super importante, vai continuar sendo. A parte de pensamento criativo, que eu interpreto como sendo habilidade que a gente tem de resolver problemas, sabe? Para mim. Então, temos um problema, quais são as formas que a gente pode solucionar esse problema, né? A capacidade analítica, sim, que eu acho que não surpreende, mas sempre foi muito importante, né? E aí, para mim, eu também vejo a capacidade analítica como a habilidade que a gente tem de estruturar e de resolver um problema, né? E analisando dados.
Isso é super importante. Eu sei, gente, nem todo mundo gosta de matemática, essas coisas, mas Excel tá aí para ajudar a gente. Tem várias formas da gente se ajudar. Não precisa fazer conta de cabeça, tá bom? Isso aí. Enfim, tem uma questão assim que me chamou bastante atenção, que continua, está esse ano no ranking, né? E vai continuar, que é a questão de resiliência, flexibilidade e agilidade. E isso eu acho que fala muito desse mundo que a gente está vivendo, né? Mas aí, em resumo, né, o que que a gente queria trazer aqui para vocês? Algumas sugestões para as empresas e para os trabalhadores, né? O que que vocês podem fazer? Então, acho que tem uma questão do lado das empresas, que é aprendizado, desenvolvimento de talentos deve fazer parte da sua estratégia, porque isso quer dizer que o seu negócio vai ser sustentável, você vai ter as habilidades dentro de casa. Não espera o negócio quebrar para ir buscar no mercado. Então, já pensa nisso. E você pode dimensionar o tamanho do investimento que você quer fazer por ano e entender quais são aquelas habilidades prioritárias para o seu negócio, né? Então, a questão da digitalização é muito importante, a habilidade que as pessoas vão ter, né, de se adaptar, de flexibilidade também. E, enfim, tem vários pontos aí. A gente vai compartilhar com você os artigos, com vocês os artigos, e aí vocês vão poder olhar, pesquisar e ver aí, tirar a curiosidade que vocês têm aí sobre esse ponto. Exato, e acho que tem uma questão de. é, Quando a gente pensa em skills, se tem uma coisa que é regra, né? E o estudo fala que é justamente esse desejo de aprender, né? Essa vontade, esse gosto por aprender. E tem uma grande. E por que isso é importante? Para a sobrevivência do seu negócio. Para a pura sobrevivência do seu negócio. Né? Essa necessidade de aprender, você também tem formas de fazer isso acontecer na sua empresa, né? Você tem formas de estruturar. Por isso que suas áreas de treinamento e desenvolvimento são tão importantes nesse momento também. Por isso que as áreas de treinamento e desenvolvimento das empresas maiores estão, assim, enlouquecidas, correndo para todos os lados para tentar encontrar a melhor forma de criar essas estruturas. Treinamento online, é físico, o que traz mais resultado, né? Como é que a gente, de fato, mensura o que trouxe de resultado, o que melhorou, né? Mas no final do dia, você criando esse ambiente de aprendizado, onde o aprendizado faz parte do desenvolvimento, do dia a dia da organização, isso é muito importante, né? E aí entra a questão mais específica, que é diferentes formas de aprendizado, né? Não é todo mundo que gosta de ler, não é todo mundo que gosta de ouvir, né? Não é todo mundo que gosta de falar. As pessoas aprendem de formas diferentes. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista do ser humano individual, tem que correr atrás, gente. Tem que correr atrás, e aí essa habilidade a gente tem que desenvolver na gente mesmo. De querer estudar, de querer entender da forma que funciona pra gente. Eu, por exemplo, tenho TDAH. O que isso significa? Significa ter dificuldade desgraçada de concentrar. Ler não funciona pra mim, porque meu cérebro não engaja. Então, o fato de que tem uma coisa que chama TTS, Text to Speech, que é tipo uma voz automatizada que lê um texto, pra mim é muito melhor, porque eu tô ouvindo. Né? Então, pra mim é muito melhor. Eu absorvo o conteúdo muito melhor. Eu tenho uma dificuldade de prestar atenção. E aí eu consigo, sei lá, limpar a minha casa enquanto eu tô fazendo isso, escrever. Uma coisa que me ajuda muito a prestar atenção e aprender é ouvir o que tá falando e ficar escrevendo. Sabe assim? Anotando e escrevendo. Então, escrevendo, né? Digitando ou escrevendo. Isso me ajuda bastante. Então, é encontrar a sua forma, né? De ajudar. De se ajudar, de conhecer, de estar sempre atualizado e aprender e observar, procurar mentoria, procurar gente, conexão. É um inferno, eu sei. Eu odeio fazer isso também, mas é importante. Pessoas que possam te contar um pouco, te ajudar a ensinar um skill, sabe assim? Eu faço mentoria com pessoas que são da comunidade LGBTQIAP+, de graça, sempre. Eu nunca cobro para essas pessoas, porque eu acho que é uma coisa que eu quero fazer para melhorar a minha comunidade, é o mínimo que eu posso fazer. Então eu nunca cobro, né? Então é uma coisa que eu posso ajudar, se alguém precisar de ajuda, seja dessa comunidade. Enfim, procure outras pessoas que podem te ajudar, sabe? Procurem dicas de pessoas que viveram, que passaram, que, enfim. Vai encontrar, vai aprender. E desses skills, né? Que são super importantes, fala justamente sobre essa curiosidade de aprender, fala justamente sobre autoconhecimento, né? E motivação no ponto de vista de saber o que me motiva, saber o que me mexe, o que me move. Isso é muito importante, galera.
ter esse entendimento, além desses hard skills que são importantes, que é entender de inteligência artificial, entender esse contexto mesmo de inteligência artificial, de tecnologia, saber entender tecnologia e tudo mais, para quem é empresa, para quem é mais sênior, gestão de talentos, acho que cada vez mais a informação tá ficando cada vez mais pública. E não adianta a gente querer esconder, porque a informação sempre vai vazar, sempre vai vazar. Então já é melhor, né, ver as coisas com transparência. Então, voltando para as pessoas, é justamente sobre isso, assim, a questão do alto desempenho, da alta eficácia, digamos assim, tá super em alta, tem várias habilidades nessa categoria dentro do que vai ser mais procurado e necessário. Por isso que essa necessidade da gente trabalhar na gente mesmo é super importante. E aí, o meu ponto de vista nisso acaba sendo uma coisa talvez um pouquinho mais individualizada, né, do que em grupo. Tem uma questão mais da sobrevivência. Mas, quando a gente pensa em resiliência, flexibilidade e agilidade, que foi um dos pontos que ela destacou, flexibilidade para mim também fala sobre inteligência emocional, sobre a habilidade de lidar com seres humanos que são diferentes de você. Para você entender que pessoas pensam diferentes, agem de maneira diferente, tem Que a preferências. maioria é diferente da gente, né? Exato, exatamente, assim. E se você quiser só viver com gente, trabalhar com gente que é parecida com você, como a Lelê falou em outro episódio, pode fazer. Mas isso vai ter consequência, né? Você sempre vai sofrer as consequências das suas escolhas e preferências. Então, para quem quiser sobreviver esse mundo, isso é o resumo disso tudo é que pra gente, pra mim e pra Letícia, e pra várias pessoas que a gente conhece e conversa sobre o assunto, tem algumas coisas novas. Algumas coisas, olha, interessantes, realmente, eu não tinha pensado nisso, olha, realmente concordo. Mas tem muita coisa que não é nova, tem muita coisa que a gente já vinha falando, tem muita coisa que a gente já vinha vendo que precisava ser feito. E tem muita empresa que já tem as ferramentas para fazer isso. Tem muita gente que já tem todas as ferramentas para fazer isso, né? Tem muita gente oferecendo essas ferramentas de graça para você testar, aprender e correr atrás. Algumas pessoas são mais privilegiadas do que outras, infelizmente. Portanto, essas pessoas vão ter mais fácil acesso, né? Por outro lado, por isso que a importância da comunidade e da conexão, quais são os lugares da sua comunidade que talvez possam te ensinar uma habilidade, né? Que vão te oferecer um negócio de graça, vão te oferecer um fácil acesso a uma coisa que naturalmente você talvez não teria. Então, essas coisas são super, super importantes para tornar parte do nosso dia a dia, para sobreviver. Enquanto a gente luta pelo outro lado por um mundo melhor, mas para sobrevivência é importante a gente correr, o famoso correr atrás, né? E eu acho que também, né, você falou assim, essa questão de correr atrás e tal. Eu acho que a gente quer fazer um mundo melhor, então também você pode se perguntar quais são aquelas habilidades que você tem que você pode compartilhar com as outras pessoas também, Exato. né? Então, de passar, hoje alguém vai te ajudar e você pode passar isso em diante, né? Eu falo que é um ciclo virtuoso. Uhum. Se cada um for ajudando um outro, né? Todo mundo se ajuda, a gente tem um mundo melhor. Exato. Mas assim, tem muita coisa de graça, YouTube, podcast, artigo na internet, assim. Se você tem aquele pensamento, ai, mas o meu gestor não me desenvolve, ai, mas a minha empresa não me dá treinamento. Então, a carreira é sua, né? Se a empresa não está fazendo isso, a consequência vai ser sua também. Então, vai lá, né? Tira a bunda da cadeira, né? Levanta, corre atrás E procura outra tenta empresa, estudar. né? Como a gente Procura outra sempre fala, procura outra pede empresa se você ajuda, puder, né? né? Mas eu acho que é isso, né, Rê? Eu acho que é isso, gente. Hoje o episódio talvez tenha sido um pouquinho mais curto, mas a gente queria trazer um pouco, falar essa semana dessas coisas que inspiraram muito a gente sobre o futuro do trabalho, que eu acho que a gente queria trazer com o nosso tom, com o nosso jeito de falar, pra dizer, gente, é isso, a gente é mais uma voz repetindo essas histórias, usando algumas fontes, mas tem 200 milhões de outras fontes falando iterações, né, diferentes versões da mesma coisa. E é isso, e eu acho que esses estudos, eles são interessantes pra gente observar e falar, legal. E eu acho que, pra fechar, eu queria só dizer que esses estudos têm levado cada vez mais em consideração aspectos de diversidade. E que esses estudos entendem que tudo que eles falaram é real, adicionando que é mais difícil para isso acontecer para qualquer grupo subrepresentado nas sociedades que fazem parte. Tem total clareza disso. Então, se você não é um homem branco hétero cis, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Porque a sociedade ainda não evoluiu ao ponto disso não ser mais difícil, né? Então, se alguém sentiu falta do ponto de vista de diversidade, esses estudos incluem essa informação e reconhecem que a falta de privilégio vai deixar alguns caminhos mais complicados.
Enfim, gente, é isso. Espero que tenha sido informativo. Talvez hoje tenha sido um pouco mais informativo do que deixar quebrar de fato. Mas agradecemos os links para os 2 artigos que a gente citou fortemente aqui. Estão nos comentários, né? Estão nos comentários, não, desculpa. Estão na descrição. Tanto no podcast quanto no vídeo. E é isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima semana. Ai, que tudo! Valeu Milhões! aí. Tchau! Beijos.